Vamos lá, empreendedores, para mais um vídeo falando dessa nossa série de assistentes de inteligência artificial, onde eu crio e demonstro na prática como é que eu estou criando esses assistentes de inteligência artificial aqui. Dessa vez, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Nós vamos fugir um pouquinho, mas vocês vão entender o porquê da nossa regra que a gente tem feito aqui, que eu tenho demonstrado para vocês assistentes voltados e focados para o uso de empreendedores, para que vocês, empreendedores, possam usar na prática esses assistentes. E agora a gente vai falar de um assistente, nesse vídeo aqui, sobre um assistente que eu chamo de adaptador de currículos. E eu vou explicar o porquê disso aqui. Vamos lá. Aqui na esquerda você está vendo uma série de assistentes. Muitos desses assistentes aqui estão dentro da coleção de assistentes de inteligência artificial que você pode adquirir. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu vou falar aqui desse que eu criei recentemente, que é o adaptador de currículos. Deixa eu entrar aqui no explorador de GPTs, acessar os meus GPTs. Muitos deles aqui eu tenho um vídeo criado, que vocês podem ver no meu canal, que eu abro aqui e detalho como eu criei cada um desses assistentes. Esse assistente que eu estou criando agora, o link para vocês usarem esse assistente vai ficar aqui na descrição do vídeo, podem ficar tranquilos. Está aqui, ó, adaptador de currículos. Vamos clicar nele aqui para abrir ele e vamos explorar como é que eu criei esse adaptador de currículo. Adapta o seu currículo a uma vaga de emprego, aumentando suas chances de ser chamado. Recentemente eu passei por uma oportunidade ou por uma situação que eu precisei revisar o meu currículo. E aí, naturalmente, muitos de vocês, e conversando com outras pessoas também surgiu esse interesse de usar um adaptador de currículo, de usar um assistente de inteligência artificial para facilitar esse trabalho, que é o quê? Você conseguir pegar o teu currículo, que é uma base, a sua referência, e adaptar para uma determinada vaga. É muito comum das pessoas terem a necessidade de passar por uma situação onde você tem que pegar o seu currículo e adaptar para uma determinada vaga de trabalho. Quem está correndo atrás de um emprego, quem está buscando recolocação profissional, faz isso com uma grande frequência e precisa periodicamente, frequentemente, ter que revisar, reestruturar, mudar, ajustar, adaptar o seu currículo. Então, nada melhor do que contar aqui com o adaptador de currículos. E, como eu sempre faço, e o objetivo desse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês como eu criei esse adaptador de currículos. E por que eu achei interessante fazer esse vídeo dentro dessa série, que eu sempre mostro aqui as instruções e como eu criei, mesmo que ele não seja um assistente que você, empreendedor, vai usar no seu dia a dia. Porque no final das contas é importante, e um dos principais motivos que eu faço e gravo esses vídeos e publico aqui para vocês, é para que vocês possam ir pegando a manha de como cria um bom prompt, como você cria boas instruções para o seu assistente de inteligência artificial e futuramente, quando a gente até vai falar mais sobre isso, para os seus agentes de inteligência artificial. Isso é muito importante. Você saber dar boas instruções faz toda a diferença para o retorno e para a resposta que a inteligência artificial vai entregar para você. Então vamos lá. Como eu sempre faço, vamos abrir aqui o coração do assistente de inteligência artificial, que são as instruções. Esse início aqui é padrão para evitar que as pessoas hackeiem o meu prompt, hackeiem o meu assistente para que elas busquem e consigam ter acesso a essa tela aqui, todas as instruções que eu estou passando para você. Então esse texto em inglês aqui é um padrão que eu uso para todos os meus assistentes. Função e objetivo. Função, você é um analista, você é um especialista em elaboração de currículos e seu objetivo é revisar um currículo para adaptá-lo para as vagas de trabalho. Então repara que todas as minhas instruções elas são divididas em seções aqui, onde eu falo sobre funções e objetivos, diretrizes, contexto, restrições passo a passo, esclarecimentos, formatação. Em alguns casos eu abro novas seções. Diretrizes. Você receberá a versão de um currículo. A versão padrão de um currículo deve conter objetivo profissional, resumo profissional, formação do candidato. Então aqui eu vou dizendo e vou definindo para o meu prompt o que eu considero ser importante na montagem do currículo. Considerando as características da vaga de trabalho apresentada e os segmentos de mercado, você terá que reorganizar o meu currículo para destacar as experiências, habilidades, certificações e demais requisitos alinhados com a vaga em questão. Esse é o principal ponto. O objetivo aqui é fazer com que o assistente pegue o seu currículo, identifique e entenda o seu perfil e adapte para a vaga. Faça com que você aumente as chances de ser chamado, porque ele vai destacar aquilo que é importante para a vaga, mas acho que ao mesmo tempo tem a ver com o seu perfil. Utilize e enfatize palavras e termos-chave que foram citados no anúncio da vaga. E aqui nos seus prompts, procurem sempre dar exemplo, porque o exemplo é uma forma muito clara e objetiva do seu assistente de inteligência artificial, ou da sua inteligência artificial, entender de uma forma mais clara o que você espera dele como uma resposta. E aqui está um exemplo. A vaga de trabalho é para analista de risco operacional sênior, para o mercado financeiro, por exemplo, e pede experiência com o KRI, que é o Key Risk Indicator, né? São indicadores-chave de risco. Caso o candidato tenha experiência na área, cite as palavras risco operacional,
mercados financeiros, KRI, de preferência em títulos ou subtítulos. Hoje em dia é muito comum os recrutadores usarem sistemas que varrem os currículos e já fazem uma primeira peneira, um primeiro filtro, sem que a pessoa encarregada ali por analisar os currículos veja um por um. Afinal de contas, é muito comum ter dezenas ou até centenas de currículos sendo enviados para uma única vaga. Então, o analisador, o recrutador vai fazer uso de um sistema, e na maioria dos casos, ele faz uso de um sistema para já fazer um primeiro filtro, uma primeira peneira. E esses sistemas utilizam inteligência artificial e utilizam também a busca e a identificação de palavras-chave dentro do PDF que você manda, dentro do arquivo que você manda. Então, se você tiver esse link, se você tiver esse destaque do teu currículo de acordo com as características, com os termos, com as palavras que estão na vaga de trabalho, você aumenta as suas chances de passar por essa primeira peneira. Seja objetivo e claro. Um currículo não precisa constar todos os detalhes do candidato. É fundamental ter as palavras-chave e os termos corretos que demonstrem alinhamento entre o seu perfil profissional e a vaga. Ou seja, não enrola muito na descrição da escrita do currículo, na montagem do currículo. Seja objetivo e claro, destacando o que é importante de acordo com o que está na descrição da vaga. Contexto. Reescreva um currículo para que o mesmo esteja alinhado com a vaga de emprego apresentado. Destaque termos ou palavras-chave que estejam alinhados com a vaga. Aqui dentro do contexto é o que ele vai ter que fazer de uma forma muito objetiva. Aqui eu não expliquei muito além disso, porque eu achei aqui que não cabia dar muita abertura ou aumentar esse contexto além do que está aqui descrito. Restrições. Aqui em restrições é importante falar algumas coisas, porque senão ele pode correr o risco de alucinar, ou seja, criar coisas, inventar coisas que não são reais. Em se tratando na escrita e na elaboração de um currículo, você não pode se dar ao luxo, você não pode cometer esse erro de inventar coisas. Então é importante deixar claro isso aqui para ele. Caso o candidato tenha experiências profissionais, habilidades, certificações e demais requisitos que não estão alinhadas com a oportunidade apresentada, deixe-os para o final, no tópico características dispensáveis. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Aqui eu procuro deixar claro, e a inteligência artificial vai botar isso na resposta, um trecho chamado, uma seção chamada características dispensáveis. Ou seja, ela vai demonstrar para você, olha, essas características aqui que tem na versão original do seu currículo não se adaptam, não estão muito alinhadas com essa vaga de trabalho. Eu estou te demonstrando aqui e estou separando isso dentro da versão que eu estou propondo para você. Ou seja, ela deixa claro isso para que você, no final das contas, decida e analise se você quer voltar com isso para o teu currículo ou não. E aqui está o ponto que eu estava falando inicialmente. Escreva apenas as experiências, formações, habilidades e demais informações do candidato de acordo com o que foi apresentado no currículo. Não crie, invente ou proponha informações que não estejam no currículo. Porque é comum, eu já testei essa inteligência artificial, todos os assistentes que eu compartilho aqui com vocês, eles são testados antes, eu uso, procuro adequar e saber se está rodando e funcionando tudo direitinho. Então, ele chegava a alucinar em algumas situações. Então, aqui eu deixo claro para que ele não alucine. Pode ser que em alguns casos ele rode e alucine, crie formações, crie cursos ou crie experiências que você não teve. Sim, afinal de contas é o que eu sempre digo para vocês. Os assistentes são os assistentes, né? Eles te ajudam a fazer uma tarefa. Não significa que você vai acreditar ou delegar cegamente para eles e o que eles gerarem você vai só copiar e colar e mandar para o candidato, mandar para a empresa. Não é isso. A ideia é que eles acelerem o processo, criem uma primeira versão muito estruturada, muito rica, muito detalhada, que vai te ajudar bastante e vai fazer você ganhar tempo. Então, sempre você precisa revisar o que a inteligência artificial está te entregando. Passos. Analise o texto com as informações sobre a vaga de trabalho. Então, primeiro ele vai dar uma olhada e analisar a vaga de trabalho. Depois, ele analisa o currículo recebido. E, por fim, ele reescreve o currículo de acordo com o que está descrito na vaga de trabalho. Esclarecimento. Responda sempre em português. Aqui pode haver uma exceção, que você queira pedir para que ele monte um currículo em inglês, porque a vaga é em inglês. Enfim, aqui eu montei por padrão para que ele escreva no idioma português. Caso não saiba a resposta, diga que não sabe. Demonstre os argumentos para as suas respostas. Formatação, e aqui também é outro ponto, que geralmente eu não dou muito destaque, não preencho muitas coisas em formatação, mas se tratando de currículo, é um ponto importante
de você colocar na sua instrução para inteligência artificial. E foi o que eu fiz aqui. Então, na formatação, use Markdown, que são marcadores, né, caixa alta, bullet points, né, marcadores, numeradores. Então, ele vai marcar e vai deixar muito bem formatado a resposta dele. Use Markdowns para separar os tópicos e melhorar a apresentação das seções do currículo. Os parágrafos devem ser breves, com até 6 linhas. Use bullet points, marcadores, espaçamentos duplos, são boas práticas para facilitar a leitura. Escreva currículo sem utilizar emojis, afinal de contas a gente está falando aqui de um currículo profissional e que, na grande maioria dos casos, a utilização de emojis não vai ser recomendado. Então, aqui está a estrutura desse adaptador de currículos. Então, repara que ele é bastante explicado, que ele tem divisões, que você diz, inclusive, o que você não quer que ele faça, né? Todas as suas instruções para uma inteligência artificial devem considerar também isso aqui, o que você não quer que ela faça. Isso é importante. Então, aqui que foi criado, aqui está o coração do adaptador de currículos. No mais, eu criei aqui o nome dele, botei a descrição, para que quando vocês abram o adaptador de currículo, vocês já consigam ver na página principal a descrição dele. O nosso famoso quebra-gelo, que é o vamos começar. Todos os meus assistentes têm isso, para que você já receba as instruções de como você tem que proceder. Aqui no de currículo eu não botei o passo inicial, que geralmente eu sempre ponho, de dar as boas-vindas, de dizer o que você quer e de tentar guiar ali o usuário do assistente. Mas vamos ver como é que ele vai proceder aqui, como é que ele vai funcionar. Não vou habilitar a questão de lousa e vou deixar o busca na web liberado aqui, marcado. Vou atualizar. No caso aqui eu não estou usando uma base de conhecimento, não estou carregando arquivos para esse assistente. Vou atualizar ele e vamos usar. Vamos ver como é que ele vai funcionar e vamos começar. Não sei se ele vai dar instruções. Vamos ver, perfeito. Para começar, por favor, me envie a descrição da vaga e o seu currículo. Faz bastante sentido, porque afinal de contas, esse é o principal objetivo dele. Ele precisa ter o seu currículo e precisa ter a descrição da vaga. Então vamos lá. Eu vou passar para ele aqui, eu vou subir o meu currículo e vou pegar uma descrição de uma vaga que eu procurei aqui na internet. Sobre a vaga que a gente vai passar para ele, eu peguei essa vaga aqui, porque o meu currículo, que eu já não atualizo tem um bom tempo, eu tenho uma experiência grande na área de risco operacional e controles internos, onde eu trabalhei por 14 anos. Então, eu procurei uma vaga que tivesse a ver com essa área, porque boa parte do meu currículo tem essa descrição, essas informações, experiência profissional, tarefas realizadas, premiação ganha, enfim. Então, eu peguei essa informação aqui. Daqui dessa descrição, eu vou pegar principais responsabilidades. Vou pegar aqui a partir do momento que ele começa a descrever e falar sobre a vaga. Então, vou botar aqui principais responsabilidades, requerimentos, benefícios. Eu não vale a pena botar porque não vai fazer diferença, não é o que você precisa, não tem as informações que você precisa para revisar o seu currículo. E vou também escrever o cargo aqui, a função para a qual essa vaga está aberta. Voltando aqui para o ChatGPT, eu já subi o meu currículo completo. Vou botar aqui a vaga, o título da vaga que a gente viu lá no LinkedIn. E vou colar aquelas informações que nós copiamos lá dentro do LinkedIn, que são as principais responsabilidades, e uma outra seção com os requerimentos da vaga, né? Então vamos lá, vamos rodar isso aqui e vou pedir para que a inteligência artificial crie a nova versão do currículo. Então vamos lá, vamos ver que está aqui tudo direitinho. Eu vou só separar aqui essa parte de requerimentos, que é uma outra seção que estava dentro ali da descrição da vaga, e vou rodar aqui para a inteligência artificial começar a fazer a análise. Então vamos lá, vamos rodar. Então ela tem o meu currículo, o perfil da vaga e ela vai reescrever o meu currículo. Então ela bota aqui, ó, com base na descrição da vaga para analista de risco operacional e controles internos, as informações do seu currículo atual, fiz a reestruturação do documento com foco na aderência à oportunidade. Os principais pontos valorizados na vaga, como gestão de risco operacional, controles internos, atuações em instituições reguladoras, estão amplamente refletidos na sua experiência, especialmente no banco onde eu trabalhei, e se segue abaixo o currículo reestruturado. Então ele já começa aqui. Aqui ele já fez
Já incluiu os dados pessoais, embora aqui eu tenha pedido que ele não incluísse emoji, ele incluiu aqui, é algo que ele precisa melhorar. Então ele botou aqui, ó, objetivo profissional, resumo profissional, botou aqui em destaque, usou até negrito para botar termos que a vaga pede, que estão lá na vaga destacados, né? Risco operacional, controles internos, KRI, aquele detalhe experiência consolidada. Então ele botou tudo em resumo profissional. Aí depois experiência profissional, ele bota organizado da forma como a gente falou, usando espaçamento, botando em marcadores aqui. Repara que a organização dele está bastante clara. Isso facilita a leitura para o recrutador. Bota toda a experiência aqui, formação acadêmica, também bastante organizado, certificações e conhecimentos técnicos, idiomas, premiação. Isso aqui tudo é real, ele não inventou nada disso que está aqui. E aqui está o ponto que eu falei para vocês de características dispensáveis. Então, o trabalho que eu faço atualmente com tecnologia, uso de inteligência artificial, meu trabalho em comunidade de inovação, o fato de eu já ter sido proprietário de uma agência de marketing digital, tudo isso ele descartou. E ele bota aqui, ó, características dispensáveis. As seguintes experiências não estão diretamente alinhadas com a vaga em questão, mas demonstram capacidade de liderança, inovação e empreendedorismo. Ou seja, não é que isso aqui não seja importante, mas isso aqui não está alinhado com a vaga. Então ele destaca isso no seu currículo. Isso eu acho bem legal desse assistente aqui. Ou seja, no final das contas, fica a seu critério, querer ou não incluir essas informações no seu currículo. Mas ele já elaborou uma versão inicial separando essas informações. E no final das contas, ele fala aqui para você, ó, se quiser, posso montar essa versão em PDF ou em Word. E aí você pode pedir para que ele crie a versão em PDF. E aí ele vai gerar um arquivo PDF que você pode baixar e mandar para a empresa que você está buscando a oportunidade de trabalho. Repara que você consegue ter uma versão muito rápida, atualizada e extremamente alinhada com a vaga que você quer. Afinal de contas, para quem está correndo atrás de oportunidade de trabalho sabe bem disso, que é até muitas vezes desgastante você ficar reescrevendo, ajustando e adaptando o currículo de acordo com uma demanda específica, de acordo com uma vaga, uma oportunidade de trabalho específica. Esse adaptador de currículos, esse assistente de inteligência artificial não está na coleção que está lá disponível, o link está aqui na descrição, mas você pode adquirir uma coleção com 30 assistentes de inteligência artificial que vão facilitar bastante sua vida, voltados e específicos para empreendedores. O link está aqui na descrição. Se você gostou do seu vídeo, deixa o curtir. Se você quer acompanhar outros vídeos falando sobre assistente de inteligência artificial, agentes autônomos, desenvolvimento sem código, acompanha aqui no canal, se inscreve e se você acha que alguém mais pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, seu marido, sua esposa, enfim. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.